No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre padrões de projeto. Então, a gente vai entender quais são as ideias por trás dos padrões, o que significa um padrão e por que ele é importante, né? Bom, então a gente tem que entender o que significa na prática, o que são os padrões, como que a gente pode aplicar, né? Qual é o propósito de cada um, quais são os locais em que a gente deve aplicar o padrão. E, principalmente, a gente entender que padrão é uma forma de você melhorar algo. Isso significa que quando você aplica um padrão, você está tentando usar uma solução pronta para um problema que alguém já enfrentou. Então, é sempre vai estar avaliando o que é bom, o que é ruim, colocando isso na balança antes de aplicar o padrão, né? Isso significa também que a gente pode ter mais de um padrão para resolver o mesmo problema, e aí cabe a você tomar a decisão de qual é o melhor na situação em que você está. Para a gente falar de padrão, a gente tem que definir primeiro um conceito muito importante que são as responsabilidades, tá? Então, quando a gente fala de responsabilidade, é como se a gente falasse de coisas que são atribuídas para classes e objetos. Então, de certa forma, a gente está falando do elemento principal para o projeto, né? Na prática, quando a gente faz o projeto, o nosso interesse é que a gente determine quais são as responsabilidades de cada objeto, para que assim a gente consiga depois descobrir qual é a melhor forma de realizar ou contemplar o projeto para aquele objeto. Então, quando a gente fala de responsabilidade, né, primeiro vamos dar uma olhadinha, né, é importante, né, o pessoal lá dos três amigos definiu responsabilidade como um contrato ou obrigação de um tipo ou classe. Então, como eu disse para vocês, é algo que é atribuído a um tipo, né, ou uma classe. Normalmente, quando a gente fala de tipo, a gente está falando de classe, na orientação objeto. E aí a gente tem a responsabilidade de conhecer e a responsabilidade de fazer, né, knowing and doing. Então, quando a gente fala a responsabilidade de conhecer, é como se a gente falasse que o objeto conhece dados que ele vai encapsular ou informações que ele vai derivar. A tradução. A gente encapsula dentro do objeto o que não pode ser acessado por ninguém além daquele objeto. Então, é como se eu falasse assim: se eu tenho a idade de uma pessoa, só essa pessoa vai poder alterar a sua idade. E para que eu possa saber a idade da pessoa, eu tenho que perguntar à pessoa qual é a sua idade. Então, na prática, a responsabilidade de conhecimento nesse exemplo aí é uma pessoa conhece seu nome, uma pessoa conhece sua data de nascimento e provavelmente você não tem a idade, a idade calculada, propriamente dito, dentro da classe. O que a gente tem é a data de nascimento e aí você deriva, né, a idade desse objeto a partir da data de nascimento. Então, outras coisas que são responsabilidade de conhecimento, né, elementos que estão associados a determinado tipo. Então, se eu quero saber o status civil de uma pessoa, eu preciso que essa pessoa saiba os seus relacionamentos com a classe casamento, né? Então, uma pessoa tem vários casamentos, e aí, quem conhece os casamentos da pessoa é o objeto pessoa. Em contrapartida, para que a gente possa derivar, né, o estado civil da pessoa, se é solteiro, se é casado, se é divorciado, se é viúvo, a gente tem que realizar, a gente tem que calcular o estado civil, né? Então, de certa forma, a gente tem uma responsabilidade de conhecimento, que são os casamentos da pessoa na pessoa, e de fazer ou de realizar, que é fazer o status daquela pessoa, ou
derivar o status daquela pessoa pode ser uma responsabilidade de conhecimento também. Então, vamos lá. Responsabilidades de fazer. Normalmente são ações ou comportamentos. Eu acho que a palavra melhor para orientação a objeto, né, é um comportamento que determinado objeto tem que ter. Então, na prática, é como se a gente falasse que todos os comportamentos de realizar, alterar, ou adicionar ou remover alguma coisa, eles são responsabilidades de fazer que alguém tem que ter, né? Então, na prática, quando a gente está realizando o projeto, a gente está brincando de descobrir quem faz determinada coisa e quem conhece determinada coisa. Bom, e aí geralmente a gente costuma falar que uma responsabilidade é traduzida em um ou mais métodos. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tem gente que começa a falar que a responsabilidade de fazer são métodos das classes. Isso não é verdade, né? Porque é um método da classe, perdão. Isso não é verdade. Por quê? Porque quando você fala de responsabilidade de fazer, a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, no Java, a sobrecarga de método, a gente tem a sobreposição de método, e de forma geral a gente pode falar de polimorfismo. Então, quando a gente fala de polimorfismo, a gente já está falando de um ou mais métodos que determinam a responsabilidade de fazer. E, na verdade, a gente vai ver lá que, inclusive, no catálogo GRASP, né, no GOF, perdão, inclusive a gente consegue atribuir um comportamento dinamicamente a um objeto, literalmente parametrizar o comportamento de uma classe. Tá? Então, a gente costuma falar, né, que as responsabilidades de fazer são atribuídas a mais de um método e algumas responsabilidades de conhecer, quando são informações que são derivadas a partir de alguma informação que o objeto tem, elas também são mapeadas em um ou mais métodos, né, para não confundir que é só responsabilidade de fazer que é mapeada em métodos. Vamos seguindo, né? As responsabilidades de conhecer, né, a gente costuma falar que boa parte delas vão ser inferidas do modelo conceitual, o modelo que veio lá da modelagem UML na parte de análise. Então, aquele modelo que o cara que vai fazer o banco de dados vai usar, né? São atributos e relacionamentos utilizados para que você possa realizar o seu desenvolvimento do sistema. Só tome um pouco de cuidado com isso, porque quando a gente vai realizar o projeto, pode ser que a gente mude um pouquinho a forma como o sistema vai implementar as coisas. Isso é, pode ser que no projeto classes virem conjuntos de classes, né? Um método vire uma classe, por exemplo. Então, pode ser que a partir de determinado momento do projeto, né, uma responsabilidade do tipo fazer, um atributo, seja transferido para uma outra classe que foi criada no projeto. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de novo para não assumir como regra geral que o que vem do projeto, o que vem da modelagem conceitual, são todas as responsabilidades do tipo conhecer. Na verdade, a maioria vem do modelo conceitual lá, no diagrama de classe conceitual, mas não são todas que vêm de lá. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? Aonde eu tenho lá um diagrama de colaboração. Então, se vocês forem notar, os losangos são as classes, o que está com o nome antes do dois pontos são o que a gente chama de objeto nomeado, né? Então, na prática, eu tenho lá a primeira classe, que é uma Order Entry Window, janela de entrada de pedidos, né? Isso, cara, aí é um objeto, tá? Da classe Order Entry Window. E aí a gente tem embaixo dele um order, um pedido. Embaixo dele a gente tem um order line. À direita tem os stock items.
Abaixo do stock item tem o reorder item. E, por fim, abaixo do order line, a gente tem um delivery item. Então, vamos entender. O primeiro é uma janela de entrada, né, dos dados. Order, né, o pedido é o objeto. O order line é um objeto que vai mapear o pedido para o item que está no estoque, tá bom? E esse item que está no estoque tem um reorder item. Por fim, um item de entrega é criado. Então, na prática, você faz um pedido, ele tem uma linha de pedido, um item de linha de pedido, né? Que é o que está sendo vendido na prática. Né? Então, comprei 3 livros diferentes. Eu vou ter 3 order lines, né? E aí, isso vai gerar um ou mais delivery item. Na verdade, o delivery item aí são elementos para dizer que coisas têm que ser entregadas. Cada order line tem que ser entregue. Então, vamos lá. De cima para baixo, né? Uma mensagem de preparar é enviada para order, né? Então, eu tenho uma responsabilidade de fazer esse preparar pedido, e aí essa responsabilidade foi atribuída ao objeto pedido. A gente tem também uma responsabilidade de preparar o order line, né, que foi atribuída ao order line, e aí vocês vão ver que tem várias responsabilidades diferentes. Por exemplo, need to reorder, né, necessidade de pedir novamente o item, é uma responsabilidade de fazer de stock item, tá certo? As responsabilidades de conhecer aí ainda não aparecem, ou são poucas, mas vamos lá. Quem conhece o order line é o order, né? O pedido conhece os seus itens de pedido. E os itens de pedido conhecem os seus itens de entrega. Então, se eu for verificar quais são os itens de entrega de um pedido, eu tenho que perguntar para o item de pedido e não ter uma responsabilidade de conhecer, né, entre pedido e item de pedido. Então, é como se eu falasse que tudo que eu tenho do item de pedido é ele que sabe, então eu tenho que perguntar para ele, tá bom? Assim como a mesma coisa é feita para o stock item, né? Então vocês vão ver que, por exemplo, começam a aparecer vários métodos diferentes dentro do stock item, que são os métodos necessários para realizar o need to reorder, né? Como, por exemplo, check e remove, né? Então, primeiro o cara verifica se o item está disponível de alguma forma. Depois, ele faz o reorder lá, o passo 5, né? E, por fim, ele remove do estoque, né? Esqueci o termo agora. Do estoque mesmo, né? Ó, do estoque mesmo o item, para poder colocar ele como item que vai ser entregue. Então, padrão, na prática. Vocês já fazem padrão desde que começaram o curso, né? Na verdade, vocês já fazem padrões desde que vocês começaram a vida. Uma forma... Opa, travou aqui. Uma forma de se comportar em determinada situação social é um padrão. Uma forma de falar é um padrão, né? Uma forma de você encaixar lá aquele brinquedinho que tinha estrela, quadrado, né? Dentro do seu respectivo buraco, é um padrão que você tem que seguir, senão você não consegue contemplar, né? Então, na prática, a gente só está aplicando isso dentro do nosso projeto e, por fim, a gente vai aplicar lá na nossa codificação. Então, padrões são repertórios de soluções e princípios que ajudam os desenvolvedores a criar um software, né? Então, observa que o padrão aí vem desde a forma como você representa os requisitos
até a forma como você codifica e testa a sua aplicação. Então, quando a gente fala de padrão, a gente está falando de repertórios de soluções para realizar a elicitação de requisitos, realizar a análise, realizar o projeto, realizar a codificação e, por fim, realizar também os testes e a entrega. Então, quando a gente fala de design pattern, né, na verdade é uma palavra bonita, né, em inglês para assustar as pessoas, a gente está falando de padrões de projeto. Né? Um padrão vai ter um problema, então a gente vai sempre ter uma descrição ou, no mínimo, um exemplo do problema em que o padrão é aplicado, né? E a solução que esse padrão realiza. Então, olha, eu tenho um problema e eu quero resolvê-lo, né? Tem um problema para codificar aqui, tem um acoplamento muito alto, né? Duas classes dependem muito uma da outra e aí qualquer alteração causa um problema, porque eu tenho que ficar alterando na outra. E aí, uma solução pode ser aplicar um padrão que reduza esse tipo de problema de acoplamento. Né? Então, a gente fala que essa solução é algo que vem da experiência de alguém que veio antes da gente, né? Que já resolveu esse problema e descobriu que essa forma de solução vai contemplar o problema, né? Vai resolver o problema. E aí vem a pergunta de por que a gente quer realizar os padrões ou utilizar os padrões de projeto. Então, observa, quando a gente fala de padrão de projeto, a gente fala de melhorar a sua capacidade de realizar o projeto de forma rápida. Quanto mais padrões você conhece, menor vai ser o tempo em que você vai ficar pensando em soluções mirabolantes para determinado problema, porque alguém já pensou para você. Estou dizendo que é fácil aplicar design pattern? Não, não é fácil. Mas quanto mais você conhece dos padrões de projeto e utiliza, mais confortável você fica para utilizá-lo. Então, o objetivo da gente é sempre melhorar, né, o conceito da orientação de objeto de reuso. Na verdade, é para isso que a gente usa a orientação a objeto, certo? Reutilizar objetos e aumentar a capacidade desses objetos de contemplar comportamentos diferentes ou armazenar informações de forma prática, aumentando assim o nível de abstração para que a gente possa chegar numa solução computacional de nível de abstração muito próximo com o que o usuário quer. Então, a gente quer chegar naquele paralelo lá que a gente faz na análise, de conseguir mapear os objetos que vieram lá da licitação de requisitos, da tua conversa com o seu usuário, para o código da sua aplicação, em que, se surgirem coisas novas, essas coisas se encaixem melhor nesse seu projeto. Né? Quanto maior e melhor a sua padronização no nível de abstração, mais fácil é do seu sistema evoluir, aumentar, ou inclusive de ser mantido, né? Resolução de problemas e coisas do gênero. Então, né, o padrão de projeto ele vai prover para a gente um ferramental, né? Um conjunto de ferramentas, se a gente pode falar assim, né, no conceito de forma abstrata, né, que a gente também usa a palavra muito bonita de framework, mas na prática a gente está falando que é um framework, é um conjunto de ferramentas que vão nos auxiliar ou nos guiar no projeto orientado a objetos. Isso diz que, em alguns momentos, quando a gente está tomando decisão de projeto, é muito difícil decidir por um caminho a seguir. Os padrões de projeto vão dar um conjunto de ferramentas para que a gente possa tomar uma decisão de forma mais consciente. E não, né, aquela coisa mágica. Eu sei que é assim, a melhor solução é assim, porque eu pensei bastante sobre isso. Tá? Mas se você aplicar o padrão, você vai ter algumas coisas para argumentar. Né? Segundo o padrão tal, esse problema é resolvido. Segundo o padrão tal, esse problema é resolvido. Então você consegue se convencer ou convencer outras pessoas de forma prática que aquilo é uma boa solução. Bom, então, aprender padrão, né, é aprender com
a experiência de outras pessoas que já estão apanhando desses problemas há muito tempo. Então a gente tenta encontrar soluções para identificar problemas comuns, aonde tem um nome. A importância do nome é para que, ao se comunicar com quem está contigo, a pessoa saiba o que você está fazendo, tá bom? Então, é para que o cara saiba, olha, isso daqui não é uma loucura da minha cabeça. Isso daqui é o padrão tal que eu apliquei aqui no sistema. Então, o cara pode até não conhecer, mas ele vai procurar saber o que é o padrão para poder entender o que ele significa e não tentar ficar adivinhando o que você fez ali. Então, a gente vai ver lá os 23 padrões clássicos, né, que é o que a gente chama de GOF, que vão auxiliar a gente a fazer a melhor orientação a objeto, mas a gente também vai aprender lá o padrão GRASP, que na prática eu costumo dizer que se você não sabe o padrão GRASP, você ainda não sabe fazer a orientação a objeto completamente, né? Porque ele vai levantar novos conceitos e problemas práticos da orientação a objeto que você ainda não conhece. Na prática, a gente não aprende o padrão GRASP em Comp 2 porque programar orientado a objeto já é muito complexo, né? Um paradigma totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, se a gente já começa com o padrão GRASP, pode ser que ele atrapalhe mais do que ajude, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o GRASP no curso. Bom, então, lembrando que a gente está querendo usar padrões para melhorar a qualidade do nosso desenvolvimento de software. Quando a gente fala de qualidade, é reduzir os erros, reduzir o número de falhas, né? Aumentar a satisfação de quem está usando o sistema. Como é que a gente aumenta a satisfação? Fazendo uma solução computacional que se aproxime da solução conceitual que o usuário espera. E aí a gente vai usar vários padrões, né, como polimorfismo, modularidade, composição, abstração, para que a gente possa aí sim contemplar, né, o baixo acoplamento, a alta coesão, se algo vai ser mais reutilizável ou mais eficiente. Então, todas essas coisas a gente vai discutir muito quando começar a falar do padrão GRASP, tá? E aí, coisas importantes, né? Se a gente quer conversar com pessoas que têm formações diferentes, que estão trabalhando no mesmo local, a gente precisa ter um vocabulário em comum. Então, quando eu falo de padrão de projeto, eu falo de criar um vocabulário em comum entre a minha equipe para que eles saibam do que está se tratando aquela solução para o projeto. Né? A gente vai aumentar a compreensão na aprendizagem. Se você tem um nome, uma forma de aplicar e um jeito de realizar, fica muito mais fácil de você estudar aquela coisa e saber que aquilo existe e aplicar, né? Então, um dos problemas, né, que o padrão de projeto apresenta para um usuário novato, para um desenvolvedor novato, é que ele vai olhar aquilo para o código e às vezes não vai entender, vai achar que é alguma solução absurda ou algo que o cara fez errado, mas na verdade aquilo é um padrão que foi aplicado e a gente vai usar o padrão de projeto como uma forma de garantir que os novatos que estão aprendendo consigam se comportar, né, durante o processo de forma melhor. Então, por mais que o cara não tenha experiência, né, se ele sabe aplicar design pattern, ele sabe o porquê que aquela solução foi feita. E aí ele pode aprender com o código que está sendo feito e tentar ver o que pode ser feito para melhorar, né? Então, uma coisa importante dos padrões, né, é que a gente entenda que o padrão, no começo, é desconfortável de usar, é difícil, né, de entender, porque tem que decorar alguns padrões, mas que na prática, depois, você consegue se comportar melhor na hora de tomar suas decisões de projeto. Bom, mas quando a gente fala de padrão, né, existem vários tipos de padrões que provavelmente vocês não sabem que existem. Aqui no curso a gente vai trabalhar com os padrões de projeto, tá? Mas existem, por exemplo, os padrões de análise, os padrões de arquitetura, né? Que a gente vê lá
para quem faz no curso ou for fazer Comp 3, né, os padrões arquiteturais, e os padrões de idioma. Então, vamos passar rapidamente por cada um. Padrão de análise. Existem alguns padrões de análise que a gente usa durante a análise, né? Então, o livro de referência que eu mostrei para vocês lá, o vermelhinho, que na verdade agora é verde, né? Eu falo vermelhinho, do Eduardo Bezerra, ele discute alguns padrões de análise, como o Party e o Metamodel. Então, o Metamodel lá, por exemplo, é uma forma de você guardar algumas informações que vão ser relevantes depois, mas que não aparecem diretamente no domínio, né? Algumas informações da entrada do produto ou do pedido, pode ser que para o usuário não seja relevante, mas que para você seja, né? A data, a hora, quando foi alterado, por quem foi alterado. Então, esse padrão Metamodel, por exemplo, vai te ajudar na hora de estruturar a forma como você vai realizar isso durante a análise. Existem outros padrões para análise que vocês podem dar uma olhadinha lá na referência, né? Mas na prática, esses dois são os mais conhecidos, vamos falar assim. Bom, padrão de arquitetura. Padrão de arquitetura, o pessoal acostuma. O costume do pessoal é aprender na violência, vamos falar assim, né? Você começou a fazer estágio numa empresa, eles usam determinada ferramenta, ou eles estruturam a aplicação deles de alguma forma e você acaba aprendendo aquele jeito para poder utilizar. O que as pessoas não entendem é que não existe apenas uma forma de você realizar o desenvolvimento de uma aplicação. Então, existem padrões, né, para você estruturar a sua aplicação, de acordo com o problema que você quer resolver, né? Sistemas pequenos que não vão durar muito tempo, você pode utilizar determinado padrão para ser mais rápido de desenvolver. Ou sistemas mais complicados que demoram muito tempo, você pode escolher, dependendo da tecnologia que você está usando, um outro padrão arquitetural, que vai facilitar o quê? Na duração daquele sistema, em manter aquele sistema, em rastrear erros, né? Então, a ideia do padrão arquitetural é você estruturar o seu sistema inicialmente, né? Então, tem várias coisas que influenciam na escolha do padrão arquitetural, por exemplo, quais são as tecnologias envolvidas que você vai poder utilizar, né? Tanto tecnologia no sentido de desenvolvimento, quanto no sistema, no sentido de estrutura do sistema do ponto de vista de hardware, né? Qual é o sistema operacional que eu posso utilizar, quais são as opções de armazenamento, de processamento, né? Que eu vou utilizar. Então, na prática, a gente faz um padrão arquitetural para esquematizar a estrutura global do sistema, inclusive dividir o sistema para que a gente saiba em qual parte do sistema a gente está projetando, né? Então, eu vou dividir, por exemplo, olha, essa parte aqui é a parte em que o pessoal vai fazer a persistência, o armazenamento e o resgate das informações. Então, a gente pode dividir um pedaço do sistema onde todo mundo que for armazenar algo, resgatar algo, né, de um banco ou do disco, ou seja lá de onde for, da nuvem, tenha que passar por esse pedaço do sistema, e esse pedaço do sistema vai criar o quê? Um conjunto de interfaces, regras e verificações para o acesso ou para a integração com o local que a gente armazena e resgata as informações, né? Esse é um exemplo. Mas a gente pode dividir o subsistema, por exemplo, na parte de acesso do usuário, a gente pode dividir o subsistema na parte do gerenciamento da execução de determinado caso de uso, né? O passo a passo ser dividido em um local e aí vai. E esses padrões arquiteturais, normalmente, eles são a escolha que a gente faz para aplicar determinada ferramenta, determinada tecnologia, tá? Se a gente usa um framework lá, né, por exemplo, Enterprise Java Bean, ou um framework de MVC, a gente tem que entender qual é o melhor padrão arquitetural em que essas tecnologias se encaixam, né? A gente vai trabalhar com filtros, né? Vocês vão ver que em Java a gente pode trabalhar, Java Web a gente pode trabalhar com filtros, né? Camadas que vão filtrando a informação e esse filtro aí vai alterando na prática a informação para chegar ao teu usuário ou ao contrário, né?
Beleza. Sim, isso a gente discute em outra disciplina, tá? Isso não tem como a gente ver padrão arquitetural aqui. Padrão de projeto, na prática, é a gente pegar um pedacinho da solução que a gente quer resolver e realizar o projeto. Então, na prática, a gente pega, por exemplo, um passo lá do caso de uso, né? E aí tenta realizar o projeto tintim por tintim ali. Pega o diagrama de classe, pega o diagrama inicial de sequência e vai fazendo o quê? Colocando as iterações entre os objetos, colocando, olha, essa mensagem vai ser enviada para esse objeto que tem essa responsabilidade, né? Quem é que calcula a média do aluno? Ah, se eu tenho lá, por exemplo, uma classe matrícula na disciplina, né? Pode ser que essa matrícula seja o cara que vai guardar a média do aluno, a aprovação do aluno. E essas coisas, então, vão ser responsabilidades de conhecer. Provavelmente os métodos que manipulam essas informações vão ser responsabilidades de fazer dessa classe, né? Então, os padrões de projeto, né, vão identificar as relações internas entre os grupos de componentes de software e descrever responsabilidades, colaborações e relações estruturais. Literalmente, pode ser que a gente reestruture para criar novas colaborações, né? Colaboração é quando dois objetos trocam mensagem para realizar determinada coisa, né? Determinado comportamento. E aí a gente tem lá vários padrões de projeto, né? Tem 3 aí do catálogo Goff, né? O Singleton, o Abstract Factory e o Proxy, mas existem mais 23, são 23 no total que a gente vai ver, né? E existem os padrões GRASP, que são um pouco mais abstratos e aplicáveis no início do projeto. E aí a gente chega nos padrões de idioma. O padrão de idioma, na prática, é a forma como você vai implementar aquela coisa. Eu tenho uma linguagem, eu tenho uma tecnologia que eu utilizo dentro da linguagem. Tem uma forma de eu utilizar determinada tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia aí, gente, estou falando de biblioteca, tá? Ou de framework, né? Como eu escrevo uma classe que vai fazer o armazenamento no disco. Ah, então eu tenho lá na linguagem Java uma forma de abrir um arquivo no disco e fechar um arquivo no disco. Então, a melhor forma de fazer isso é um padrão de idioma, né? Então, a ideia do padrão de idioma, de novo, é a gente tentar padronizar a nomenclatura, a estrutura do código, né? Para que quem olha o seu código tenha uma ideia de qual é a linha de raciocínio que você segue e compreenda de forma mais fácil o que você fez. Vamos lá. Padrão arquitetural versus design pattern, para quem ainda não entendeu. Eu quero dividir o meu sistema como um todo em partes que eu sei quais são os propósitos. Isso é o padrão arquitetural. Então, como se eu falasse, esse pedaço aqui vai lidar com a parte que interage com o usuário. Esse pedaço aqui vai lidar com a parte que interage com o banco, né? Esse pedaço aqui é uma camada de serviços onde eu disponibilizo, por exemplo, não é bem uma API, mas eu vou falar um conjunto de operações que alguma aplicação pode acessar do meu sistema, né? Um Service Oriented Architecture, né? A arquitetura orientada a serviço. Então, na prática, é uma abstração maior da nossa aplicação em que a gente está dividindo em pedaços que a gente entende o propósito. Já o design pattern, né, é muito focado em uma solução específica para um pedaço da minha solução. Então, se eu for fazer uma compra, eu tenho o primeiro passo, que é selecionar os itens. Quando eu for aplicar um design pattern, eu não vou aplicar na compra como um todo. Primeiro, eu vou pegar, né, a responsabilidade de selecionar os itens e vou realizar aplicações de design patterns durante o projeto para melhorar aquela solução na hora de codificar. Lembrando que o projeto não é a codificação, mas se você pega o projeto, facilmente você consegue codificar, né? Claro, desde que você esteja fazendo um projeto orientado a objeto e usando uma linguagem orientada a objeto, né?
Então, o padrão geralmente tem um nome, tem uma descrição do problema e quais são as condições em que esse problema se encaixa, né? E uma solução. Geralmente é um diagrama de classe ou um diagrama de sequência e às vezes tem uma descrição textual de como fazer essa solução. Por fim, todo padrão tem que ter consequência. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que vai impactar, né, na aplicação como um todo, na flexibilidade, né? Lembrando que flexibilidade aí é a capacidade de você trocar coisas sem ter um impacto muito grande, trocar classes, trocar objetos, extensibilidade, né, na capacidade de você aumentar o seu sistema, portabilidade e, claro, na eficiência do sistema. Existem padrões que vão diminuir o acoplamento, mas vão aumentar o número de classes e o número de iterações. Então, pode ser que cause algum impacto na eficiência do sistema. Contudo, não significa que esse impacto é algo tão relevante assim. Às vezes, não tem. Você realmente é um pouco mais lento, mas é transparente isso, né? É claro que se esse impacto for muito grande, a gente tem que ver se essa é uma solução válida. Então, né, na época lá que o pessoal começou a falar de padrão de projeto, padrão de arquitetura, padrão de código, essas coisas começaram a perder o controle. E aí surgiram surgiu o conceito de catálogo de padrões. As pessoas começaram a juntar os padrões, né, em um catálogo em que você descrevia de uma forma específica o nome, o problema, a solução e as consequências do seu padrão. Então, aqui eu vou colocar para vocês, né, alguns livros, né, então, do Lerman, se não me falha a memória, foi o primeiro livro que costuma falar de design pattern, né, mas aí ele começa a falar dos padrões e, com o tempo, 2 catálogos de padrões ficam sendo os ganhadores dessa corrida, né? A gente fala lá do catálogo GRASP, né? Que são os padrões de software para atribuição de responsabilidades gerais, né? Isso que significa as letras, né? E ele é composto lá de 9 padrões, né? Os 5 fundamentais, que eu costumo falar que são os padrões da orientação objeto que faltam para quem saiu lá, né, da aula de programação orientada a objeto, para se auto-intitular um desenvolvedor orientado a objeto, e padrões avançados que também auxiliam a gente durante o projeto, né? Então, esse catálogo GRASP é o que a gente vai ver primeiro, é o catálogo que a gente vai mais aplicar, porque eles são padrões de aplicação rápida, né? Você consegue ver a aplicação deles. A questão é só praticar a forma como você aplica eles. Na prática, você tem 9 padrões para entender e decorar e praticar como você vai utilizá-los. O difícil não é decorar os padrões, o difícil é você exercitar quando determinado padrão vai ser aplicado. Tá? Isso a gente vai fazer um pouquinho aqui no curso. Bom, aí veio um outro livro, né, Design Pattern lá do Eric Gama com outros caras, né? Eu sempre falo os caras mais famosos assim, tá? O Gama e o Helm, que são os mais conhecidos, né? Que criaram um catálogo, né, de soluções com 23 padrões, e esse catálogo aí, desculpa, eles não criaram, né? Eles descreveram nesse livro esses padrões aí são soluções um pouco mais pragmáticas, tá? Esses padrões, quando a gente for ver, eles têm um problema muito específico para resolver, né? Um pouco mais focados. Então, assim, são coisas que vieram da experiência, né, do mercado, que as pessoas foram estudando isso na prática, né? A gente fala que o pessoal lá de engenharia de software estuda muito o que está acontecendo para poder gerar esses padrões, né? E esses caras aí, né, o Gama, o Ulisses, Johnson e Helm, ficaram conhecidos como os
quatro da gangue, né? Ou a gangue dos quatro, né? Então, Gang of Four acaba sendo o nome do catálogo. Então, a gente vai falar que tem o catálogo GRASP e o catálogo GOF. Tá bom? Não se preocupem muito agora em o que é o GRASP, o que é o GOF, daqui a pouco a gente vai entrar. Boa parte do curso é falando sobre eles, tá bom? Mas é só para vocês terem um contexto que esses são os dois catálogos que a gente vai focar. E aí, chegou na questão, né, isso daí já é mais recente, vamos falar assim, recente, já tem mais de 10 anos, mas é mais recente, do que são os antipadrões, né? Então, a ideia dos antipadrões é você tentar identificar coisas em comum nos projetos que podem fazer com que o sistema venha a falhar ou ir ao fracasso. Inclusive, uma forma de você dizer que existe um antipadrão também é a aplicação errada de um padrão de projeto, tá bom? Então, quando a gente fala de antipadrão, é literalmente falar assim, cuidado ao aplicar esse padrão aqui, porque ele pode virar um problema para o seu sistema. Então, existem alguns design patterns, por exemplo, que existem discussões de isso deve se utilizar ou não deve se utilizar, né? Então, é aí que entra o antipadrão, né? Discussão do antipadrão. Bom, e aí, para fechar, a gente vai falar dos frameworks. Isso é uma confusão muito comum, né? Tomar cuidado com o que é um framework, com o que é um padrão arquitetural ou um padrão de projeto. Quando a gente fala de framework, a gente está falando de uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que vão ajudar a gente a alcançar um objetivo durante a codificação, tá bom? Então, o framework vai preencher lacunas, reutilizando coisas prontas que você não quer fazer, né? Então, quero utilizar um framework para poder fazer toda a persistência dos meus dados no banco. Tá, existe. Você vai usar. Para você utilizar ele, você vai ter que montar um padrão, uma aplicação a partir de um padrão arquitetural que favoreça esse framework, né? Então, padrões de projeto são formas de você padronizar soluções, tá? Frameworks são soluções prontas, específicas, que você pode usar para te auxiliar na hora de desenvolver. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente fala de teste, a gente está falando de tentar automatizar testes, né? É claro que existem testes que não podem ser automatizados. Então, existe uma família de ferramentas que é a família XUnit, né? O que é o XUnit? São frameworks para você automatizar, você literalmente programar testes. Testes do tipo o quê? Testar, por exemplo, se alguém tentou fazer uma divisão por zero na sua calculadora e se a sua calculadora permitiu, né? Se alguém tentou adicionar no seu carrinho de compras um objeto vazio. Então, eu consigo automatizar isso e ele te gera várias coisas legais, como relatórios, execução, flags. Ele é fácil de executar. Então, o XUnit são frameworks para auxiliar a gente na hora de testar, para a gente não ter que ficar reinventando a roda, né? Bom, por que eu falei do XUnit? Porque, na verdade, o XUnit ele é feito em várias linguagens diferentes. Então, a gente tem o JUnit, né, que é o framework XUnit para Java. A gente também tem o PHP Unit, né, que obviamente é o framework de testes unitários para PHP, e assim vai, né? Então, observa, isso é um exemplo de framework que não tem nada a ver com um padrão de projeto, né? Agora, um padrão de projeto pode ser você querer fazer um iterador na sua classe. Vamos supor que você está fazendo um sistema em que você tem vários objetos, como, por exemplo, pessoa, cachorro, gato. E aí, você tem lá uma coleção de objetos. Quando você fala de coleção, você não sabe qual é a estrutura que está por trás. Pode ser uma estrutura ordenada ou não, tá?
E aí, se não for uma estrutura ordenada, você não pode iterar, né, de 0 até 10, porque você não sabe qual é a ordem, quem está em qual ordem. Mas você pode, por exemplo, implementar dentro da sua estrutura, né, dentro da sua coleção, um iterador, em que o cara pega o iterador sempre te dá o próximo objeto, né? Então, o próximo é um objeto, né, ser vivo, que é da classe pessoa, o próximo é um ser vivo da classe cachorro, então o iterador vai ter lá um método próximo, por exemplo, que ele literalmente vai iterar na sua coleção, retornando o próximo elemento daquela coleção. Então, observa, esse iterador é um padrão de projeto que eu vou implementar. Quando eu digo que eu vou implementar, é porque literalmente eu vou dizer como é que ele vai retornar esse objeto. Então, posso, por exemplo, iterar, né, nos objetos ser vivos pelo tamanho, pela altura. Então, o iterador ordem altura, que vai do menor para o maior. Então, ele vai retornar cada objeto dentro da coleção do menor para o maior. Ou peso, né, ou idade, né, ou número de filhos. Então, eu posso fazer, né, eu estou falando de critérios numéricos para ficar mais fácil, mas eu posso fazer vários critérios, tá? Eu posso implementar o padrão de projeto iterador para dizer qual é a ordem que eu vou iterar em determinada coisa. Mas para que eu usaria esse padrão, por exemplo? Eu usaria esse padrão para esconder de quem está usando o meu iterador a forma como eu implementei aquela coleção, né? Então, eu não quero que o cara fique alterando a coleção. Eu não quero que o cara fique alterando os elementos dentro da minha coleção. Ah, mas o cara tem que iterar ali dentro. Beleza, eu implemento o iterador que não vai permitir que ele altere algo que não possa, né? Que ele crie um método dentro da minha classe, por exemplo, que faça algum problema na minha estrutura de dados que eu implementei por trás. Então, né, a grande pergunta que deve estar na cabeça da gente, né, que chega na disciplina de projeto como desenvolvedor, é por que eu vou ter o trabalho de aprender isso? Em primeiro lugar, se você codificou um sistema grande do nada, em algum momento na sua vida, você chegou em alguma parte que você tinha que resolver uma parte do sistema, mas que você não tinha certeza se a solução que você fez era a melhor possível. Então, isso é um bom indicativo de por que a gente vai fazer os padrões. Outra coisa, se você sabe padrão de projeto, as suas decisões na hora de fazer o projeto são mais rápidas. Quanto mais você pratica, melhor você fica, mais confiante você fica em fazer a coisa, logo mais rápido você faz determinada solução, né? E aí, isso segue muito o princípio, né, do jogador de xadrez, né? Como é que o cara é um bom jogador de xadrez? Primeiro ele aprende as regras, depois ele começa a fazer o quê, né? Que foi o que vocês aprenderam na linguagem de programação, aprendendo orientação a objeto, aprendendo o que é um sistema, o que é um requisito, e depois a gente começa a usar os bons exemplos, né? O cara que joga xadrez começa a estudar as jogadas, as pessoas, qual é a característica da pessoa, né? Qual é a solução que o cara dá para determinada jogada, e aí ele vai aprendendo isso para saber o que ele pode aplicar a determinado momento. Exatamente o que a gente está fazendo no projeto, né? A gente está estudando o que o pessoal já sabe fazer para a gente saber o que a gente pode utilizar como ferramenta, tá certo? Então, os padrões de software vão implementar a mesma ideia para o desenvolvimento. Isso significa que, por exemplo, você pode usar alguma ferramenta em algum momento que já implementou um iterador para você. Provavelmente vocês já usaram um iterador. O método foreach do Java, né? Ele usa um iterador sem você saber, né? As coleções em Java usam iteradores sem você saber, né? Inclusive, as coleções em Java usam vários outros design patterns sem que você saiba que aquilo é um design pattern, certo? Então, a ideia dessa aula de hoje era falar um pouquinho, né, sobre o conceito de padrões de projeto para que a gente possa, em breve, entrar na questão
dos catálogos. Começar a falar de um catálogo e começar a exercitar isso, pegar um problema real, né, pegar um caso de uso lá e literalmente quebrar a cabeça com esses catálogos.